Alguns lugares prometem cuidado. Outros aprisionam lembranças. Quando Isadora aceita o emprego de cuidadora, num orfanato isolado nas montanhas, ela pensa encontrar rotina e pequenos consolos. Não percebe que as vozes que as crianças murmuram à noite são pedidos que exigem pagamento. Deixe seu like, inscreva-se e acompanhe este mergulho em corredores onde o passado nunca parte. Bem-vindo. Você está no Vale Sombrio. O vento soprava fino entre os pinheiros, arrastando com ele um cheiro de lama, madeira antiga e chá azedo. A estrada estreita que levava ao orfanato Val Sombra serpenteava pela encosta, e quando o prédio surgiu sobre a neblina, parecia uma ilha de pedra e telhas negras. Era maior que imaginara, com janelas altas como olhos derrotados, bandeiras gastas, balançando como bandejas vazias. Isadora segurou a mala com as mãos que tremiam por uma expectativa que misturava coragem e falta de sono. Ela havia sido enfermeira infantil em hospitais da cidade e aceitara o convite para trabalhar longe porque precisava de distância dos corredores cujos cheiros lembravam a morte de seu irmão. Acreditava que um orfanato, com rotina e crianças, seria remédio para feridas. Porém, ao atravessar o antigo portão de ferro, notou algo que não se lê em anúncios. As placas pintadas com letras desbotadas escondiam risquinhos, nomes riscados, e uma sombra que parecia mirar cada visitante como se já o conhecesse. A diretora, Sra. Abernathy, recebeu-a com um sorriso que não chegava aos olhos. Uma mulher, alta com luvas grossas e voz de guarda. Ela explicou os horários, as regras e a velha ala oeste, onde habitavam as crianças mais caladas. Eles gostam de silêncio, disse como justificativa. E Isadora anotou horários, medicamentos e rotinas de banho. Mas foi no primeiro jantar, quando as vozes das crianças se misturaram em preces desconexas, que ela sentiu o peso do lugar. Meninos e meninas alinhados em cadeiras, gastas olhando para uma parede, onde pendia um retrato de família sem rosto. E quando uma menina de cabelos ralos soprou à sua cadeira, ela pergunta sempre se lembrou do nome dela. A frase cortou Isadora como lâmina, porque ela notou que muitas pequenas mãos seguravam amuletos feitos de trapos e brincos que pareciam talismãs, como se cada objeto fosse um bilhete para uma lembrança que se exigia manter viva. As primeiras semanas passaram entre banhos, remendos de roupas e noites de leitura. Isadora tentou impor rotinas e contar histórias que tivessem finais simples, mas as noites eram trabalho do orfanato, quando as luzes diminuíam e as crianças eram levadas aos beliches. Vozes baixas começavam a desenhar uma liturgia própria, sussurros que repetiam nomes, datas, pedidos. Lembre por mim, não me deixe só. Conte a história dela outra vez. E nos corredores frios, ecos de passos que não tinham donos, portas que se fechavam com cuidado, como se alguém vivesse na estrutura das paredes. Isadora passou a gravar áudios discretos numa fita velha, não por ceticismo, mas por jornalismo íntimo. E ao escutar depois, algo que deveria ser ruído, revelucê articulado. Vozes sobrepondo-se, algumas infantis, finas e insistentes, outras graves e velhas. Um coro que parecia catalogar faltas. No porão, atrás de caixas de roupas, encontrou o que os relatos antigos tentavam esconder. Um pequeno armário metálico cheio de fichas. Cada ficha contendo nome, data de chegada e um campo em branco. O campo em branco dizia lembranças atribuídas. E algumas fichas estavam preenchidas em caligrafia apressada, com listas de receitas, canções, memórias de festas, e ao fundo de algumas, versos como mantenha a âncora, riscados com pressa. A arqueologia administrativa do orfanato revelou que, durante uma epidemia há décadas, a diretoria havia feito acordos com famílias aflitas. Ofereceram abrigo para crianças, contando que, em troca de salvação, certas memórias seriam depositadas num ritual de proteção. As lembranças seriam gravadas em objetos e mantidas sob vigilância. Assim, o medo coletivo seria contido. Mas o preço não fora apenas o silêncio. Fora o modo de prender as vozes, aquele prédio, como se a memória, quando confinada, criasse residência,
e a casa começasse a respirar por elas, surgiram evidências físicas que deixaram Isadora sem consolo científico. Objetos recentes encontrados ao lado de covas improvisadas no jardim, pequenos saquinhos com nomes bordados, fios de cabelo trançados, pedras pintadas com calendários infantis e o relatório forense de um pesquisador local mostrou vestígios de resina vegetal e restos de ossos de aves em rituais que não eram de nenhuma religião oficial, eram práticas domésticas de quem queria prender lembranças no mundo e não as liberar. O salgueiro, junto ao pátio, parecia beber a sombra dessas oferendas. Suas raízes escorriam por entre lápides de brinquedos, e quando o vento passava, não levava apenas folhas, levava sílabas. Isadora tentou dialogar com a diretora, mas Sra. Abernathy respondeu com evasivas. Suas mãos protegiam o registro das fichas, como quem guarda uma herança de dívida. Fazemos o que é preciso para manter as crianças, aqui disse. E quando pressionada falou de um velho artefato, um medalhão de chumbo que mantinha a ordem porque continha a lista de nomes esquecidos. Sem ele, o orfanato se desfaz, disse. E Isadora começou a sentir que havia mais que convivência entre os vivos e os que não partiram. Havia um contrato tácito, sustentado por quem ousava lembrar e por quem se calava. Com a curiosidade científica e a angústia humana juntas, Isadora decidiu investigar as vozes. Instalou microfones, câmeras infravermelhas e pequenas armadilhas sensoriais nas noites. Ela quis registrar evidências, provar que a neurose coletiva explicava tudo. Contudo, as gravações mostraram algo que nenhum software conseguiu invalidar. No infravermelho surgiam pontos de luz pairando sobre certos berços. E ao processar o áudio, o técnico do vilarejo ficou mudo. As vozes eram claras, pediam nomes, recitavam pequenas memórias de infância, e em momentos mudos rupturas de som formavam batidas, como quem lista um inventário humano, sendo que os batimentos coincidiram com dias importantes da antiga epidemia, como se o orfanato marcasse uma contabilidade de ausências. Os animais evitavam o pátio. Cães que antes circulavam nas cercanias recuavam com o pelo eriçado. E quando um gato de rua entrou e tentou dormir sobre um velho cobertor, murchou e partiu sem olhar para trás. A vegetação ao redor do salgueiro chorava folhas curtas, e as flores que as crianças insistiam em plantar sequiam em 2 noites. A comunidade começou a dividir-se entre os que aceitavam a necessidade aparente daquele cuidado e os que temiam que a manutenção do medalhão fosse apenas perpetuar o aprisionamento. Debates inflamaram o pequeno conselho do vilarejo. Houve vozes pedindo queimar o artefato, outros que sepultá-lo mais fundo. Mas Sra. Abernathy defendeu a custódia, com olhos de quem sabia o preço de libertar a memória. A tensão escalou quando uma criança, Tomás, desapareceu por algumas horas. Ele foi encontrado no celeiro coberto de tinta, murmurando o nome de uma mulher que ninguém lembrava. Marianne set his lips, and when Isadora searched records, she found a faded photograph of a nurse named Marianne who had worked there many years ago and had been erased from memory. Perhaps the first of the kept to have slipped the taxonomy. Tomas described a shadow that taught him songs, and after that night he began to repeat a list of chores that were not his, names he could not explain. And some parents stopped visiting, afraid that their presence would be claimed as payment. Isadora, tomada por culpa e determinação, procurou um folclorista que estudava práticas de cura popular, ancião que já vira oferendas e agouros. Ele explicou que certos objetos funcionam como âncoras, não apenas de dor, mas de existência, e que uma reentronização de lembranças poderia ser tentada, sem quebrar o selo por completo. Um ritual simbólico, em que a comunidade nomearia, em voz alta, os esquecidos, e depositaria em volta do salgueiro objetos que representassem suas vidas. Não para alimentar a fome do lugar, mas para reescrever a relação entre memória e morada. Devolver o que fora escondido, para que ninguém mais tivesse de carregar sozinho. Contudo, advertiu que toda solução exigiria preço humano, pois a ordem que sustentara a proteção poderia demandar um portador. Organizaram a noite do recontar, as famílias trouxeram fotos, pratos, músicas
E sob lua nova, Isadora conduziu a leitura. Cada nome, uma lâmina. Cada nome, uma reparação. O vento parecia calar. E por alguns instantes, havia alívio. As luzes nas câmeras perderam a dança frenética. As crianças fecharam os olhos com semblantes de paz. O salgueiro deixou cair algumas folhas que pareciam brilhantes, e a vila acreditou que tinham vencido. Mas os mistérios mais antigos não se curam com um único gesto. E enquanto as pessoas se dispersavam, notou-se que Isadora se mantinha sentada, ao lado da árvore, os olhos vazios, os dedos sujos de terra, e ao tocar o pequeno medalhão que fora trazido por curiosidade, sentiu uma voz que não vinha de fora, mas de dentro, pedindo que alguém se encarregasse de lembrar pelo grupo. A revelação veio como uma dor lenta. Conforme o folclorista dissera, o selo precisava de atenção constante. E para que as memórias não vazassem do orfanato, alguém deveria suportá-las. Um portador que repetisse nomes, que cuidasse do arquivo humano, com tal zelo que o objeto nunca precisasse se alimentar de vidas reais. Escolheram Isadora sem dizer em voz alta, era a que havia tentado mais, a que dera o melhor de si. E ao aceitar, talvez por altruísmo ou por cansaço, ela oferece-se para lembrar por todos, sem saber que lembrarem por alguém é perder fragmentos de si. Nos meses seguintes, a paz aparente manteve-se. As vozes entre as lápides de brinquedos amainaram. Porém, a alma de Isadora começou a desfiar. Ela recordava nomes e não conseguia lembrar as datas do próprio irmão. Esquecia a melodia favorita, e ao atender crianças novas, via nelas sombras de rostos que alguém havia solicitado que guardassem. As pequenas conversas que antes eram tecido de ternura, tornaram-se listas, catálogos de presença e de ausência. Sua escrita no diário mudou as letras. Ficaram micro e apertadas como quem tenta segurar muitas coisas no espaço de uma página. O rosto dela perdeu matizes amigos. Perguntavam quem ela era, e recebiam respostas que não faziam sentido. Pedaços de sua história sumiam como etiquetas arrancadas. O tempo levou Isadora do centro para as margens, e numa madrugada, em que a neblina voltou espessa, e o salgueiro soltou um cantinho de folhas, como se despedisse, ela sentou-se. No degrau do celeiro abriu o diário, e começou a ler a lista de nomes em voz alta um por um, os olhos perdendo o foco, enquanto pronunciava datas, detalhes, sabores e segredos que não eram seus. E quando falou o último nome, a voz cessou. E também cessou a lembrança de quem ela tivera sido antes de assumir o arquivo. Os aldeões que ali assistiam notaram que suas palavras já não evocavam imagens. Para si, eles aceitaram que a cura exigira o esquecimento do curador. E assim, a vida seguiu. Crianças cresciam, alguns partiam, e o orfanato mantinha seu equilíbrio, a custo de vozes que ninguém mais poderia recitar. Anos depois, quando perguntavam pelas histórias daquela noite do recontar, os pais lembravam do calor da fogueira, da paz temporária, mas esqueciam de Isadora. Seu rosto esmaecia das lembranças. E certas crianças que haviam aprendido as canções já não reconheciam quem um dia lhes contara. Ela existia apenas como rumor entre caretões, uma mulher que lembrava demais e que lhes fora útil, então, dispensável. E quando por fim uma criança nova perguntou onde Isadora morava, ninguém soube dizer. Sua casa parecia ter sido apagada antes de desaparecer do mapa das memórias. Porém, alguns registros mostraram uma última anotação sua, escrita com mão trêmula: lembrar salva, lembrar mata, escolheram que eu viva para ambos. O orfanato permaneceu, com as janelas sempre meio fechadas, e o salgueiro a dobrar a cabeça sobre as lápides de brinquedo. E se por acaso você passar por Valsombra numa manhã enevoada, pode ouvir um sussurro vindo dos galhos, uma lista de nomes que se soltam ao vento. E se prestares atenção, talvez encontres um diário antigo com páginas cheias de nomes que alguém um dia gravou para não esquecer. Mas não haverá ninguém para dizer quem foi quem. Se você chegou até aqui, inscreva-se, deixe seu like e pense bem em quem você estaria disposto a lembrar por toda a vida. Porque às vezes salvar é assumir que alguém vai desaparecer para que outros possam sorrir
E nem sempre existe justiça nisso. E lembre-se sempre, você está aqui, no Vale Sombrio.